E atenção você, produtor rural. O prazo para fazer a declaração de imposto de renda rural termina no dia 31 de maio. E como sempre, há atualizações nas faixas de tributação e o assunto gera muitas dúvidas. A gente convidou o advogado tributarista Eduardo Bebigier para esclarecer tudo para a gente. E a gente, inclusive, pediu para que você enviasse sua pergunta, se você tiver alguma, através do nosso WhatsApp. Você já sabe o número, tá? A gente vai colocar depois aqui na tarde para vocês verem. Eduardo, obrigada aqui pela sua participação aqui para esclarecer esse assunto que sempre traz dúvidas, né? Ano após ano, e é tão necessário, né? Boa tarde. Boa tarde, Priscila. É um prazer falar ao jornal Mercado e Companhia, esse canal tão importante que presta um serviço tão relevante ao produtor rural, empresário do agronegócio, do qual sou espectador e gostaria de parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito aí por toda a comunidade do agro. É um prazer falar com vocês. Que bom, e a gente fica contente também de você poder nos ajudar aí nesse momento, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores e também do geral. Eu queria que você começasse a nossa aqui, a conversa, respondendo então, de uma maneira geral, quem deve fazer a declaração de imposto de renda? Quais as principais orientações e cuidados na hora de realizar essa declaração? Bom, Priscila, na verdade, falando nas pessoas físicas em geral, né? Lembrando que o prazo para a pessoa física declarar é 31 de maio, e das pessoas jurídicas, né? Não só o produtor rural, pessoa jurídica, a pessoa jurídica em geral, é 31 de julho, né? Pessoas físicas, quem ganha acima de R$ 30.600 por ano, né? Que a faixa de isenção é até R$ 30.600, deve declarar o imposto de renda, né? Quem tem rendimentos isentos. O que são rendimentos isentos? Distribuição de lucro da empresa, às vezes renda com previdência, enfim, que não estão no rol de tributação do imposto de renda, que são isentos, mas que são acima de R$ 200.000 por ano, também devem declarar. Quem tem patrimônio acima de R$ 800.000 também deve declarar imposto de renda. E produtores rurais, né, que têm a receita de atividade rural, acima de R$ 153.200. Então, esses devem declarar. Cuidados. Procurar um bom contador, fazer uma declaração mais completa possível, juntar os documentos, né, ter comprovação de tudo, para evitar cair em malha fina, porque depois é muito mais complicado, tem que fazer retificação, tem que ter uma série de cuidados redobrados depois, e é uma burocracia muito grande. É bom evitar, já ter muito cuidado na declaração, para que não tenha dor de cabeça depois. Então, se puder fazer bem feito já na declaração e evitar aí desdobramentos desagradáveis depois, é muito melhor, tanto para o produtor rural quanto para as outras pessoas físicas e jurídicas também. Agora, muitos produtores rurais, né, principalmente os pequenos e médios, têm atividade comercial como pessoa jurídica, mas também eles operam como pessoas físicas. Nesse caso, como realizar essa declaração? Na verdade, vão ser declarações distintas, né? O procurador rural, pessoa física, faz o produtor rural, é muito comum, como você disseste, tem o produtor rural, pessoa física, tem benefícios, né, para trabalhar como pessoa física, precisa de um estudo, muitos operam na pessoa física e outros têm também atividade como produtor rural, pessoa jurídica, principalmente os maiores produtores, né? Então, ele vai ter a sua pessoa jurídica como produtor rural, que é uma declaração, e a sua declaração rural como pessoa jurídica, são distintas. Lembrando que o produtor rural, pessoa física, precisa ter na sua declaração a sua pessoa, a movimentação, a sua pessoa jurídica. Ele precisa declarar na sua declaração pessoa física as cotas, ou seria sócio individual, enfim, patrimônio da pessoa jurídica. Ele precisa declarar na sua declaração pessoa física que ele é sócio, possui cotas ou é dono de sociedade individual da pessoa jurídica. Então, é importante que na sua declaração como pessoa física ele aponte que ele tem cotas ou patrimônio da pessoa jurídica, mas ele vai fazer
duas declarações separadas, uma como pessoa física e outra como pessoa jurídica. Tem que fazer as duas, mais uma incluir a atividade da outra. Exato. Perfeito. Se receber dividendos, né, da pessoa jurídica, ele também precisa declarar na pessoa física, ainda que sejam ou no limite da isenção, ou, como nós mencionamos no primeiro ponto, acima de 200 mil, ele precisa declarar. Tudo isso ele precisa declarar na sua declaração pessoa física. Ainda que não gere efeitos tributários na pessoa física, ele precisa informar. Tanto as suas cotas como dividendos, enfim, patrimônio. Importante informar tudo certinho. Eduardo, me fala uma coisa, em investimentos, despesas, por exemplo, também com sementes, adubos, transporte, equipamentos, né? Tudo isso também deve ser declarado e pode ser abatido do imposto? Os produtores rurais, eles têm mais facilidades de abatimento que as pessoas físicas? Não são apenas as despesas com educação e saúde, eles podem incluir outras também para ter esse abatimento? Sim, esta é mais uma vantagem do produtor rural pessoa física. Normalmente, né, nós, profissionais liberais, autônomos, a pessoa física em geral, ela tem essas limitações, você está muito bem informado. Ela vai ter ali educação, saúde, algumas despesas básicas. O produtor rural, pessoa física, desde que ele tem o sistema de livro-caixa, ele tem mais despesas que ele pode abater no seu imposto de renda. Maquinário, insumos e outras, combustíveis, enfim, manutenção, outras tantas que ele pode abater. Tem na lei, bem especificamente, o limite e as despesas que podem ser abatidas, até custeio da safra, né? Financiamento para custeio da safra, as despesas com juros, isso ele pode abater. E a pessoa, o produtor rural, a pessoa jurídica, o rol é ainda maior, ele pode, se ele estiver no lucro real. Lembrando o seguinte, nós temos 3 regimes de lucro. Nós temos o Simples Nacional, que é para pequenos produtores, né? Que é uma tributação menor, mais privilegiada, é até 4 milhões e 800 mil reais por ano que fatura isso. Nós temos o lucro presumido. O lucro presumido é uma presunção, né, de lucro, então simplesmente aplica-se uma alíquota, não tem apuração de débito e crédito, não tem cálculo de dedução de despesas, e nós temos o lucro real, que daí sim, vê quanto a empresa comprou, quanto gastou, quanto faturou, que a maioria das pessoas jurídicas do lucro do produtor rural estão no lucro real. A maioria, na verdade. Então, essas pessoas jurídicas do lucro real, elas têm mais despesas ainda do que o produtor pessoa física. Então, elas podem abater muito mais coisas. Mas o produtor rural pessoa física já tem muito mais oportunidades de abatimento do que as pessoas físicas em atividades normais, de prestação de serviço, enfim, ou profissionais liberais. Ótimo. O produtor rural tem esta vantagem, digamos assim. Não é bem vantagem, é vantagem, mas é porque ele também compra muito mais coisas. Porque ele merece, né? Porque ele merece receber parte desse dinheiro de volta, né? O que o advogado gasta? Papel, caneta, toner. O produtor rural compra insumos, gasta um monte de combustível. Sim. Imagina se ele cercar com esse ônus sem poder deduzir isso aí, seria um prejuízo enorme, inimaginável. Sim. E existe alguma orientação especial para os produtores que receberam benefícios fiscais? É algo que eles tenham que fazer de diferente? Na verdade, isso se aplica mais aos produtores rurais, pessoa jurídica. Inclusive, existe uma discussão muito grande, os produtores rurais, pessoa jurídica, tinham até o final de 2023 um benefício chamado subvenção para investimento. Eles podiam deduzir todos os incentivos fiscais de ICMS da base do cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Isso dava um benefício muito grande, uma redução considerável no imposto de renda e da contribuição social. Os contribuintes, não só os produtores, era a maioria, o maior beneficiado nisso eram os produtores rurais, pessoa jurídica, porque eles têm muitos benefícios, mas isso afeta os empresários em geral no Brasil inteiro. Essa lei veio em 2017, ela foi aprovada pelo Congresso, o governo não se deu por satisfeito, brigou nos tribunais, até 2023 ganhamos no STJ e este governo não se deu por satisfeito, foi lá e editou uma lei do final de 2023 revogando esse benefício. Ainda dá para discutir o passado, orientamos aos produtores rurais, pessoa jurídica e às empresas do agronegócio que procurem seus direitos, ainda tem bastante coisa do passado para fazer, mas é uma questão que vai deixar de existir no futuro. Isso vai acabar gerando um aumento de imposto de renda e contribuição social.
O governo está numa linha arrecadatória, em busca de um aumento, inclusive é um outro tema para nós discutirmos, uma outra oportunidade. A reforma tributária vai gerar um aumento expressivo na carga tributária para as empresas. Aí envolve mais imposto sobre consumo, PIS, COFINS e ICMS. O imposto de renda e contribuição social vão sofrer majorações, porque estão tirando benefícios, como agora a subvenção para investimento, juros sobre o capital próprio e tantas outras coisas. O governo está mexendo na legislação. O governo derrubou o benefício que os contribuintes tinham conquistado nos tribunais. Então, o futuro é preocupante, deve ser visto com atenção. E o produtor e os empresários do agronegócio devem olhar isso com cuidado e procurar os seus direitos, discutir isso de forma preventiva e da melhor forma possível. Então, essa questão dos benefícios, respondendo a tua pergunta, ela se aplica mais para a pessoa jurídica, ainda tem que ser discutido, mas ela vai sofrer uma majoração, sim, porque o produtor rural, a pessoa jurídica, tinha o direito de abater isso do imposto de renda e contribuição social, e agora a lei mudou. Ele só pode buscar o passado. Existem algumas alternativas, como criações de fundos para reduzir imposto de renda. Isso tudo o produtor, pessoa jurídica, pode buscar informações sobre isso, mas nós vemos uma tendência de o governo buscar aumento da carga tributária. Para você ter uma ideia, a nossa produção industrial caiu 1,6% no mês de janeiro. A arrecadação federal cresceu 6,67%. A nossa produção industrial em fevereiro caiu 0,3% e a arrecadação federal cresceu 12,3%. Então temos que ter cuidado com isso. Cuidado. E sempre que possível, né, buscar também um contador para conseguir aí dar uma clareza, na verdade, pedir uma ajuda também. Se tiver mais alguma dúvida, também pode assistir novamente aqui essa entrevista lá no YouTube do Canal Rural. Obrigada, viu, Eduardo, pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, tenho a maior honra em participar desse canal e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem.